Bom dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um cafezinho com o Portuga para a gente falar dessa coisa mais linda de papai. Prazer, Clube de Regatas Vasco de Lagão, esse amor incondicional. Galera, sábado, mais um dia, mais um sábado em nossas vidas para nós falarmos do Vascão. Antes de iniciar o cafezinho, aquela mensagem poderosa das palavras, né? Galera, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, não questione. E eu, às vezes, e muitas vezes agora ultimamente, eu tenho reclamado muito, questionado muito, mas os meus olhos foram abertos agora por Ele, sabe? A melhor companheira sua quando você está passando um problema, sabe o que é? É o seu travesseiro. Ore, converse com Ele, que Ele vai te dando toda a sabedoria. Fica a dica aí, beleza? Vambora! Galera, o Vasco, ontem eu dei uma chuvinha de vídeos ontem, né, falando sobre contratações. A verdade é que o Vasco não contrata ninguém, não vai contratar ninguém. Aí quer ver uma coisa? É chato ficar toda hora criticando, e crítica não é uma coisa legal, uma coisa que te baixa o astral. Falar mal das pessoas não é legal, mas eu não estou falando da pessoa física, eu estou falando da pessoa jurídica, né? É da diretoria. A diretoria, você vê, torcedor, quando eu falo para não embarcar no que eles plantam na nossa mente, falar sobre o Paia. O Paia é um jogador que, na minha opinião, ele realmente já deu também, nem ele quer ficar mais, ele quer meter o pé, já meteu o pé, não volta, vai vir aqui só para fazer o destrado, deve fazer lá um pronunciamento. Mas assim, o torcedor tira ele, que ele ganha muito, né? 1,5 milhão, segundo falam, né? De salário. E aí, não teria que colocar um jogador que não precisa ser 1,5 milhão, um jogador que ganhasse 1 milhão, estou dando um exemplo aqui. Cadê? Não vai ter, gente. Eles vão enxugar a folha, como tem que ser, mas não vai trazer jogador. Eu não sou maluco e irresponsável em relação à parte financeira. Não é para o clube explodir. Ontem, quando eu falei, por exemplo, de um Soteldo da vida, é um jogador. Você tem que trazer um grande jogador para você aquecer o torcedor. O torcedor do Vasco, agora nessa estação de inverno, todo mundo precisa de um cobertor. O torcedor vascaíno quer um calor, um cobertor, um alento para você passar o inverno feliz, porque vai ser um inverno rigoroso para o vascaíno. A gente assistir os 3 jogarem o Mundial, isso não é inveja não, tá amarrado em nome de Jesus. Inveja é o pior sentimento que tem do ser humano. Não é isso. É revolta mesmo do meu time ser o Vasco, com todo respeito a Botafogo, a Fluminense, né, ou ao Flamengo. O Vasco não está num patamar desse. Você vê, o Campeonato Brasileiro, os 3 estão no G6. O Vasco está na beira do rebaixamento, com a mesma pontuação do primeiro que sai da zona do rebaixamento. Tá maneiro isso? Pô, não tá, gente. Não tá. Isso não é ser chato, não é chover no molhado, é ser... Eu estou revoltado, eu que tenho voz na rede social, eu quero chamar a atenção do torcedor, principalmente os mais jovens, porque os mais jovens, com todo respeito, me perdoem, é muita nutelagem. Você quando vai falar alguma coisa criticando, aí se sente ofendido, está falando mal do Vasco. Eu não estou falando mal do Vasco da instituição, é das pessoas que não têm um carinho para entender o que o Vasco está. O Vasco está passando por sérios problemas, cara. Até SAF faliu. Porra, a gente é tão virado para aquele lugar ao contrário, né? Tem uns que falam virado para nós é virado para o bueiro, cruz credo, em relação venderam para uma SAF, os americanos malditos, que está aí ainda sequelas, ainda fica aquele disse-me-disse, que vai ter leilão, que vai ter isso, vai ter aquilo. Por enquanto, eu acho que também realmente, eu tive conversando ontem, uma reunião que eu tive ontem à tarde com um belíssimo de um advogado, e ele falou que esquece, Lizinho, o Vasco não é mais ameaçado pelos americanos. Deus te ouça, como ele falou, eu fiquei até mais tranquilo. Então, pegando a carona do que o próprio Felipe Carregal falou numa entrevista aí, há uns 2 dias atrás, lá em algum desses órgãos de imprensa, falando que o Vasco não corre nenhum tipo de risco, pelo contrário, se alguém se apoderar dessas ações, ainda vai criar uma má-fé, caracterizar má-fé e dar até prisão, porque essa situação está judicializada e já está arbitrada a favor do Vasco. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, torcedor, o que eu quero é um Vasco vencedor. Eu quero que quando acabar esse Mundial, chegar a partir de julho, o Vasco começar aquela brincadeira de novo, sabe? Ser um time grande, resgatar nossa autoestima, contratar bom jogador, trazer um grande jogador para você compactar um sócio torcedor. Sabe quantos sócios torcedores tem? Sabe quantos sócios que têm direito a voto, por exemplo? Sócio patrimonial?
um pouquinho mais de 6 mil pessoas. Eu acho um número ridículo para os 20 milhões de vascaínos. E tem muito torcedor, do sócio torcedor, que já chegou a ter 100 mil, hoje não tem. Hoje se bobear não tem 30 mil, gente. Não deve ter 30 mil. Muita gente parou de pagar porque não tem também nenhum benefício, só paga. É um amor não correspondido. Como eu tenho pessoas que estão comigo aqui nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, também no YouTube, falando assim, Cerezinho, eu tô indo pro Rio. Aí dá com a cara na parede aqui, não consegue ingresso, não consegue nada. Às vezes nem um simples tour no estádio não consegue fazer. Então tá tudo errado, o planejamento, tudo. Então o Vasco agora precisa entender o seguinte, faltam 1 ano e 6 meses para a eleição. Eu estou já aberto a entender que vai se candidatar oficialmente, que vai dar um planejamento, qual é o seu projeto de trabalho. E eu não fico me apegando, o Vasco tem que ser vendido, o Vasco... Gente, nós passamos por essa experiência e foi muito desagradável, né? Eu não sei, eu quero alguém de culhão, como é o do Cruzeiro, que tudo bem que é SAF, mas é um cruzeirense fanático, que é lá o Pedrinho BH. Eu quero um cara maluco, como é o do Palmeiras, né? Você vê a Leila, um exemplo, uma presidenta espetacular, um conselho do clube lá Deliberativo também, um exemplo, os caras remam para a própria... O Palmeiras era um clube há pouco tempo, aí há 10 anos atrás, né? Pode ser, 10 anos atrás, era um time... Ioiô também caía, passava vergonhas, na época do goleiro Marcos, o Palmeiras foi vitorioso, mas também tomou muito pau. O Palmeiras era muito parecido com o Vasco nesse sentido. Cara, o Palmeiras se desgarrou e virou o que ele é. O Palmeiras nunca mais volta assim, regredir. O Flamengo não regride nunca mais. A gente vai dizer assim, um dia a gente vai chegar no Flamengo. Será que vai chegar? Em relação, eu digo, a conquistas, tá? Não estou falando de grandeza de clube, não, fala sério. Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer, entendeu? Então eu estou falando pro bem, pro clube, o clube precisa se pacificar. E esse presidente precisa também tirar essa casca de marra, porque ele está sendo arrogante, ele não tem noção da arrogância que ele está sendo, fazendo isso que ele faz com o torcedor do Vasco, sem dar satisfação, não tem ninguém para falar com o torcedor. O Vasco está sem diretor executivo até agora. Quem manda é o gerente de futebol que não tem experiência nenhuma. Desculpa, o Felipe Maestro não tem, o que é o Felipe Loureiro, não tem nenhuma experiência para comandar, para contratar. Então nós estamos ficando à mercê desse Vasco que é tão grande, tão poderoso, com tanta potência para ser feliz ainda, e não dá nada de volta para o torcedor, muito em função agora dessa diretoria que está totalmente perdida e sem nenhum tipo de preocupação com o vascaíno. Galera, eu vou ficando por aqui, saudações vascaínas, é muito bom ser Vasco. Fui!